Olá, eu sou Felipe Pedrosa e esta é mais uma resolução do livro Resistência dos Materiais, do autor Hibbeler. Eu trabalho aí com a 7ª edição. Bom, pessoal, nós estamos trabalhando ainda com deformação, entendendo o conceito de deformação por cisalhamento e deformação normal média, né? Deformação normal por cisalhamento e deformação normal média. E aí a gente está aplicando a um segmento de corpos, a vários tipos de corpos, a vários tipos de deformação, para que a gente conceitue bem o sentido do que é a deformação por cisalhamento e o que é a deformação normal média numa haste. Então lembre-se, uma que é normal, ela está ligada ao comprimento, né, ao módulo, e a outra está ligada ao sentido. Aí, no caso, é o ângulo que vai orientar esse sentido, vai nos valer do valor desse sentido. E é justamente na deformação por cisalhamento médio que ele pede para calcular aí nessa chapa que a gente vai calcular esse ângulo final menos o ângulo inicial, porque inicialmente a chapa no ponto A, por exemplo, era um ângulo de 90 graus. E é isso que é a definição de tensão de deformação por cisalhamento. Você tinha dois pontos que inicialmente eram ortogonais entre si, e aí eles sofreram o corpo sofreu uma deformação e houve ali uma alteração no ângulo. E é justamente essa ideia que a gente tem que ter em mente. Tinha um ângulo inicial que era 90 graus, e o nosso papel agora é calcular esse ângulo final, que ele parte aí de y e vai no sentido anti-horário, aliás, no sentido horário, se você imaginar, no sentido horário aí do eixo, até onde tem esses pontinhos, que é onde indica a deformação. A gente vai ver muito bem isso no quadro. Eu espero que vocês aproveitem a resolução. Se você gostou do vídeo, não deixe de curtir, de comentar aqui embaixo. Inscreva-se no meu canal e obrigado por assistir os meus vídeos. Então, pessoal, eu tenho aqui no quadro o diagrama de corpo livre da nossa questão e eu deixei para colocar as cotas junto com vocês. Aqui eu tenho 20 milímetros, que era o comprimento inicial. E aí a chapa se deformou e esses lados eles se deformaram com um certo ângulo, que eu vou chamar de θ linha. E esse comprimento aqui de deslocamento ele também nos deu, pessoal, nosso exemplo, que é de 3 milímetros. Então aqui 3 milímetros e aqui 3 milímetros. Aqui é o eixo Y e aqui é o eixo X. E agora a gente só tem que calcular o ângulo final. E que ângulo final é esse? É justamente esse ângulo aqui, ó, que parte de Y e vai até a deformação. Eu vou chamar ele de alfa. Então ele é um certo alfa. Então esse é o ângulo final. Então veja, esse ponto aqui no início, ele formava um ângulo de 90. E aí eu vou somar, né, a um ângulo que eu vou chamar de alfa. Então, alfa aqui é a nossa incógnita que a gente tem que determinar. E como é que a gente pode determinar ela, pessoal? Através de trigonometria, porque a gente vai analisar esse ângulo aqui por vias de trigonometria e a gente consegue determinar esse ângulo alfa. Então, fazendo ali a tangente de cateto oposto sobre o cateto adjacente. O cateto adjacente, a gente sabe qual é essa cota também, eu esqueci de falar com vocês, mas ela equivale a 150 milímetros. E aí, pessoal, então eu vou ter embaixo 150 milímetros. Então, vai ser o cateto oposto
sobre o cateto adjacente, que é esse valor aqui, 150 milímetros. Aí a gente isola o teto aqui, então eu vou ter arco tangente de 3 sobre 150. Então, θ vai ser igual ao arco tangente desse valor aí, que vai ser 1,15 graus. Então, vejam só, esse ângulo aqui que a gente acabou de determinar. Então, somando ele, eu vou somar ele ao ângulo de 90 graus, eu tenho aqui o ângulo final. Então, vejam só, aqui eu cometi um equívoco, aqui é o ângulo final, tá, pessoal? Aqui é o ângulo final, que é o alfa. Alfa vai ser 90 mais θ. 90 mais θ. Então, 90 mais 1,15, isso vai nos dar 91,15 graus. Agora, pessoal, a gente calcula o valor da tensão de cisalhamento média. Então, a tensão de cisalhamento média entre o eixo X, que é esse eixo aqui, e o eixo Y, vai ser... A gente sempre vai calcular em radianos, então vamos ter que transformar para radianos. Primeiramente, o ângulo inicial menos o ângulo final, que no caso é 91,15 graus. Veja, está em graus. Então aqui eu vou multiplicar por π sobre 180 para poder transformar para radianos. Então você coloca o seu calculador aí em radianos. Então essa conversão para radianos, e quando a gente calcula, pessoal, esse valor, a gente encontra uma tensão de cisalhamento média de menos 0,02 radianos.